Então, a gente não fala de empresas, porque empresas são apenas os resultados daquilo que é feito por trás dos bastidores. Empresas podem ser copiadas, negócios também, sistema de gestão podem ser replicados, mas a trajetória de quem faz tudo isso acontecer, elas são únicas. E para falar sobre experiência, para falar sobre conexões, para falar sobre negócios diversos, hoje eu trouxe a minha querida amiga Camila Salati. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Maria. Eu me sinto feliz, lisonjeada em ocupar esse lugar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu sei que a gente tem muita coisa para dividir e até coisas que a gente também viveu semelhante. Mas antes de qualquer coisa, eu sei que você tem uma trajetória por trás de muitos negócios, por trás de muitas experiências que você vive e replica isso. Mas eu gostaria de saber quem é a Camila Salati, como veio toda essa construção, se isso já veio desde pequena, construindo isso, pensando sobre isso, ou se foi se modificando no meio do caminho. É, é difícil a gente olhar para nós, né, Maria? Eu chego até a me emocionar, nem começou a entrevista, eu já estou emocionada, porque quando a gente para, né, num certo momento e a gente olha para trás, e eu acho que é isso, né? A gente é feito de histórias, de memórias, né? Recortes de cada pedacinho que a gente viveu. E é o que nos transforma hoje. Então, eu acho que eu sempre fui. Eu estava me lembrando de uma frase que meu pai dizia, que eu era a menina dos porquês. Então, desde muito pequena. E pequenininha, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que? E daí, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, chegou a menina dos porquês. A Isso parou. inconformação, né? Isso parou um tempo, e aí, recentemente, eu falei assim, encontrei realmente essa inquietude. Eu acho que ela existe dentro de mim, buscar as respostas que a gente não tem, né? Muitas vezes para as coisas e ir atrás, e por que isso, e por que aquilo, deixa a gente num lugar que não aceita o comodismo, não aceita o tá tudo bem. Então a gente sempre vai atrás de reconstruir. Acho que eu sou isso. A minha vida foi feita disso, Dos de porquês. buscar os E dos porquês. porquês. Isso aí. Você é curitibana, Camila? Não. Não, de onde você Quer é? dizer, eu me considero curitibana Mas a porque sua raiz é a de onde? minha, eu vivi mais tempo da minha vida aqui já, né? Então eu já me considero, né, essência, mas eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Oxi! Campinas. Eu Você é era paulistana? literalmente do porquê, do Esse porta, esse porquê porta, tem um torta. Dá porquê. licença, eu não tô entendendo. É. E quando você veio para Curitiba, você já veio com esse pensamento ou você veio muito Eu jovem? Como é vim que foi? menina, bem É. menina, tinha 12 Ah, não, anos. então já é curitibano É, mesmo. É, sim. já é Aham, eu curitibano vim mesmo. bem menina. Meu pai veio trabalhar aqui, ele era da área da indústria, né? Vim de cara amarrada, chorando a viagem inteira, porque eu não queria, né? Essa idade, pensa, comecinho da adolescência, Amiguinhas. eu não queria deixar a minha escola, deixar os meus amigos, deixar a minha família, né? Enfim, a família inteira ficou, né? Só veio eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? Então, para recomeçar a vida num lugar que eu não tinha nenhuma informação. Naquela época era muito diferente. Hoje você entra nas redes sociais, você busca como é Curitiba. Naquela época não tinha isso, né? Então eu vim com a cabeça assim, meu Deus, o que eu vou encontrar naquele lugar, né? Naquela cidade. Enfim, e vim e tô aqui até hoje, não saio daqui, não troco. E, enfim, sou curitibana, de coração. Eu sei que a gente faz muitos trabalhos juntos, né? Porque a gente também faz parte de algumas entidades. Você representa algumas entidades, eu também. Nós estamos à frente dos nossos negócios. Então, tudo isso nos conecta quase que sempre com as mesmas pessoas, né? Eu sempre falo assim, é engraçado, né? A gente vai 3 eventos no dia, os 3 estão as mesmas pessoas. E que bacana É isso, né? isso, Porque é a gente até isso. brinca assim, olá de novo, Oi, né? você aqui. Aham, olá, você aqui de novo. Mas eu sei que você tem um trabalho, Camila, muito voltado
para fazer conexões. Onde eu vejo a Camila, ela está alinhavando alguém com alguma coisa, uma entidade com outra, mulheres com outras, né? Fortalecendo essa máquina do empreendedorismo, né? Isso é muito teu. Mas quando você começou a empreender no teu ramo, já vinha isso ou você foi descobrindo? Porque eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, tá? Eu não era essa pessoa que fazia essas conexões, eu era muito do meu mercadinho ali. Mas você já veio com isso? Como é que foi? Foi se desenvolvendo ao longo da tua trajetória? Como é que aconteceu? Tô pensando aqui, tentando puxar o fio da meada É aqui da muita coisa. história. Quando eu comecei no turismo, para mim eu tinha muito claro que era um mercado que eu realmente, de fato, gostava de trabalhar. Foi a carreira que eu escolhi para trabalhar, né? Então eu era muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos quando eu entrei na faculdade de turismo e hotelaria, porque eu já tinha isso desenhado. Não como um sonho de infância, eu comecei meus estudos porque eu queria ser atriz. Que Então, eu fiz o segundo grau técnico de artes cênicas no Colégio Estadual do Paraná, tem essa capacitação técnica, mas né, no desenrolar aí da vida, acabei migrando para o turismo porque eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Isso era o que me movia. E quando eu entrei na faculdade de turismo, por, né, enfim, conexão, sorte, um pouco de tudo, talvez, eu já ingressei no mercado de trabalho. Então, comecei na faculdade e poucos meses depois eu comecei a trabalhar na hotelaria. A hotelaria foi a minha grande escola dentro do turismo, né? Eu digo, quem trabalhou na hotelaria entende muito, né, de pessoas, de conexões, e de resolver muitos resolver, problemas. de entregar, de se doar, né, de você trabalhar a hospitalidade na essência, né, de você entregar para as pessoas. Eu acho que tem a ver muito comigo isso e de todas essas conexões, como você falou. Então, a minha trajetória profissional começou bem cedo, dentro desse mesmo mercado. Então, são muitos anos construindo essas conexões e conhecendo essas pessoas ao longo de todo esse tempo. E eu acho que, como a gente vai criando essas pontes, vem meio que naturalmente de tudo que você fez, né? Do que eu consegui construir até agora. Então, não é. Eu acho que não é uma jornada que começou ontem, que eu comecei a falar assim, eu vou começar a conectar, vou... Não, foi vindo meio que num processo natural. Eu não pedi isso, eu não escolhi isso, mas ele se moldou dessa forma, eu vejo, imagino assim. E é engraçado uma coisa que você comentou, que normalmente aquilo que a gente faz foi uma escolha por sonho, por amor, né? Porque na verdade o teu sonho, o teu amor era voltado para as artes cênicas. Mas você escolheu viver do e para o turismo, né? Sim, sim, Diferentemente, né? Escolher uma profissão sim. e foi viver ela, se apaixonando por ela cada dia. Fala um pouquinho da sua empresa, até para que as pessoas possam entender do que nós estamos falando, porque de repente acha que você é uma guia turística, né? E na verdade não é só isso. Nem posso guiar, né? É uma grande contradição tudo isso, mas nem posso. Pois é, conta um pouquinho da tua empresa, o que você faz hoje? Então, bom, eu sou turismóloga, né, De formação? de formação. Por incrível que pareça, né, um turismólogo ele não pode ser guia, né? Para ser guia tem que ter uma outra especialização, um curso separado. Eu acho que isso devia ter, né, já dentro Já da, está intrínseco, né? intrínseco, mas enfim, não é permitido. Então, dentro dessa trajetória toda minha, né? Hoje eu trabalho com transporte, com mobilidade, com fretamento, com logística de pessoas. Estou trabalhando num outro projeto interligando toda essa trajetória de
mobilidade, de conexões, de olhares, de visão, né, de integrar tudo isso, um projeto dentro do turismo, você fala, por onde, né, para onde o turismo vai, como dá para inovar muito, né? Então, eu estou trabalhando em cima desse projeto, mas os últimos 20 anos da minha carreira profissional, trabalhei com mobilidade de pessoas para eventos, para, enfim, qualquer tipo de necessidade dentro do turismo ligado a deslocamento terrestre, principalmente, foi a área que eu, né, me especializei, entreguei grandes projetos, grandes trabalhos e, enfim, é o que eu tenho me dedicado a construir dentro do mercado. Às vezes a gente acha que o turismo, ele é só viagens, quando na verdade o turismo é vivido por toda a cadeia do comércio. Concorda comigo? Isso, o comércio, na verdade, eu falo assim, olha, o turismo, e como eu entendo e como eu enxergo, ele é uma indústria transversal. Ele conversa com todos os negócios, com todas as empresas, com todas as pessoas. Ele é inclusivo, ele é acolhedor. Então, talvez eu acho que seja isso que me fascina tanto, é o fato dele ser tão, dele transbordar tantas possibilidades dentro da vida das pessoas. Ele transforma, né, comunidades, regiões, cidades, e a pessoa que não entende, que acha que é só viajar, tá ainda longe de entender a essência. E eu falo isso desde lá de trás, quando eu saí da faculdade, né, que o governante, as pessoas, o poder público que entender de fato o poder que o turismo tem de transformação, ele vai escalar qualquer cidade, qualquer vila de uma forma assim impensável Eu na acho que vida tem das uma coisa que pessoas. você falou que eu não sou muito de ver documentário, mas às vezes eu dou uma pescada ali que meu marido está vendo. E eu vejo muitos países que deixaram a guerra e vivem absolutamente do turismo. Não vou me atrever aqui a citar nomes porque eu não vou lembrar. Uhum, uhum. Mas se buscarem, você vai perceber que muitos países que viviam nessas guerras que não acabam nunca, hoje eles vivem extremamente do turismo. Então você vê a força que tem, e você falou uma coisa importante, quando o governante entender que o turismo é uma força que ele transforma e ele ergue qualquer cidade. Sim. Eu vejo pequenas cidades que foram transformadas, não tinha uma indústria, não tinha nada grandioso, mas quando descobriu a sua fonte natural de turismo, ela vive só daquilo. A gente vê, e puxando aqui um pouquinho, eu vejo muito esse trabalho que está sendo feito. Eu não lembro o nome da secretaria da prefeitura que está fazendo esse trabalho da conexão da região metropolitana com Curitiba. Ah, sim, É o Tiago Bonagura e acho o, que o Márcio o Barros, Márcio Barros da né? secretaria, eu não vou me Não vou lembrar. lembrar do nome da Sim, secretaria, sim. mas É. eles trazem, e eu fico acompanhando as cidades e cidades que eu nunca tinha ouvido falar, que tinham cachoeiras maravilhosas, Uhum. que tinham grutas, e isso foi bacana o descobrir, porque trouxe um holofote para cima dessas cidades. Sim. Então, isso conversa muito com o que você diz da parte dos governantes, da parte da força do turismo, para o fortalecimento econômico de cada cidade. Isso. Tem cidades, né, Maria? Tem países que, olha, um exemplo, isso é um dado bem antigo, deve ter atualizado, mas Orlando, a cidade de Orlando, recebe mais turistas do que o Brasil. Uma cidade. E olha que nós somos tão ricos. Então, assim, qual é o nosso potencial, né, Maria? O que nós temos de riqueza natural, cultural, histórica, né? Eu tenho alguns roteiros que eventualmente eu monto e levo pessoas lá para cidades históricas mineiras, por exemplo.
Muitas vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu vou para a Europa", eu não estou aqui colocando em menos Sim. proporção, ou desrespeitando, ou diminuindo, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não precisa nem sair do Brasil para a gente ter acesso a histórias e acervos fantásticos. Eu estava vendo que eu vou, estou organizando uma viagem pessoal para o Rio de Janeiro, porque a minha filha gosta muito de ler e tudo mais, a gente vai para o Real Gabinete Português. Eu estava vendo que ali é o maior acervo de livros fora de Portugal. Né, o maior acervo de livros portugueses fora de Portugal. Então, ou seja, você tem dentro do Brasil possibilidades de conhecimento, de história, de gastronomia, de cachoeira, de praia, né? Que você, assim, eu consigo ver o que o mundo oferece sem sair de casa, sem sair do meu quintal. O que que você acha que ainda tem essa trava? Que o brasileiro não consegue olhar para. Não estou generalizando, né? Mas se estamos falando que Orlando recebe mais turistas do que o próprio Brasil, que o brasileiro quase não viaja para dentro do próprio Brasil e prefere ir 5, 6 vezes à Europa ou aos Estados Unidos e não faz essa mesma viagem dentro do nosso país. O que que você acha que ainda trava? É a falta da publicidade bem feita em cima de cada estado, daquilo que é a referência turística? Ou você acha que o brasileiro ainda prefere valorizar mais lá fora do que o próprio Eu acho país? que um pouco de cada coisa, um pouco das duas coisas. Eu acho que o brasileiro tem a síndrome do patinho feio, do que, né, lá é melhor do que aqui. Estou indo à Europa. Né? Estou indo à Europa para visitar grandes museus e tudo mais. Isso talvez seja um pouco verdade, porque o Brasil também tem um problema gravíssimo, que é não preservar as suas memórias, não guardar as suas histórias, né? Então, isso é um problema grave quando você não consegue. Tem bons museus, não estou dizendo que não, mas poderíamos, né, ter uma curadoria mais refinada, né, um trabalho mais requintado. Então, falta um pouco disso, falta um pouco do próprio investimento é, público, a iniciativa privada, e aí a gente vai entrar num lado econômico, né, Maria? Que daí eu também, aí a gente entraria talvez num viés mais político e econômico, de, né, você ter os investimentos necessários dentro dos destinos, das potências, que daí é um trabalho conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, então, o destino, ele tem o seu potencial, mas ele precisa trabalhar, né, naquela governança, né, público, privado, e aí o que a gente E é estava o que falando de funciona. entidades, órgãos, os empresários, todos trabalhando juntos, né, para que os destinos se desenvolvam. Eu vi um CEO de uma companhia aérea aí falando esses dias, né, e aí me mandaram, né, falando assim que o Brasil tem resultados pífios com relação ao turismo, né? Que aí vem disso que a gente está falando, né? Assim, são vergonhosos os nossos resultados. Aí a pessoa me mandou, falou assim, Camila, é isso mesmo? Eu falei assim, infelizmente é isso. É uma tristeza você ter que admitir que o mercado que você trabalha, ele está muito aquém ainda do real potencial dele, por uma série de problemas. Mas a gente tem que admitir que é isso mesmo, né? Então, falta um longuíssimo caminho a ser percorrido. A gente ainda não está nem engatinhando, vou dizer para você. A gente percebe que em épocas específicas do ano, né, por exemplo, virada de ano, né, carnaval, nós nos tornamos o país que mais recebe, né? Mas você vê que são por coisas já direcionadas. Por que não fazer um trabalho, né? E aí você puxou o lado governamental. E eu acho que não dá para a gente fugir muito da política, Camilinha, porque a política rege a nossa vida, Sim, né? sim, Então, não é falar de políticos, mas falar de políticas que sim, realmente sejam eficientes até para fazer esse tipo de trabalho. Nós temos um país onde tudo e quase em todos os lugares que você vá é uma experiência diferente que você vive. sim. Nós temos todos os estados da nossa nação, cada uma você vai viver uma experiência diferente, com cultura diferente, com gastronomia diferente.
Ou seja, o nosso país é um viveiro É uma de riqueza experiências cultural, turísticas, perfeito. né? E talvez esse olhar do poder público. Eu acho assim, o poder público ele não precisa atrapalhar. Não quer ajudar, É. mas não atrapalha. Traz as ferramentas, porque o que eu vejo muito é isso. O brasileiro ele se desdobra, né? Ele faz acontecer com o pouco que ele tem. E às É. vezes até a própria política pública nos atrapalhando e a gente carrega nas costas, não tem jeito. Empurra para lá, empurra para cá e a gente passa. Começa quando a gente vê os gestores, né, assim, os líderes de secretarias com cargos Não políticos, não técnicos. técnicos políticos, né? Temos algumas exceções, mas assim, isso para mim atrapalha muito, né, Maria? Porque o técnico, ele vai trabalhar realmente ali a fonte. Quando você tem técnicos trabalhando no poder público, você consegue atingir um patamar de governança muito mais efetivo, eficaz, que realmente consegue chegar na raiz do problema e começar a trabalhar, porque não é tão simples, né? Você desenvolver falar assim, ai, vamos desenvolver um destino. Não é tão simples assim. As pessoas, né? Ai, porque vamos não, gente, calma, vamos. Mas é possível, só que ele é um trabalho que ele tem que ser construído, E né? por quem entende do Por quem assunto. entende. Então, quando você pega esses planejamentos de longo prazo, eu gosto, porque você consegue construir como você vai chegar. E aí, independente de quem vai ocupar a cadeira e ter a caneta na mão, você vai ter a coisa acontecendo para quem está ali trabalhando todo dia. Para quem está entregando o serviço todo Para dia, que quem esse não vive troca de aquela cada dor, 4 né? anos, ele está ali 20 anos, né? Mas, enfim, então é nesse sentido que eu imagino, né? Que eu penso que as coisas deveriam fluir, Quem acontecer. sabe um dia, né, a gente tenha políticas que realmente venham a fortalecer, porque fortalecendo o turismo, você fortalece toda a economia de um país, de um estado, de uma região e até das pequenas cidades, É que a isso. única fonte de renda é essa. Mas eu sei que você trabalha com essa parte de transporte, né? Quando você percebeu, Camilinha, que você fazia. A Camilinha aqui, ó, intimidades. É que eu chamo uma Camilinha de Camilinha, tá, É a gente? forma Né, carinhosa. nos Isso nossos aí, papos, nos isso aí. nossos encontros, é sempre Tá tudo Camilinha. certo. Camilinha, quando você percebeu que na parte de transporte você poderia oferecer muito mais do que uma viagem para a pessoa que está chegando, porque eu escuto muito isso de você. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz isso. Lembra quando você foi levar os teus turistas lá no Jeito Mineiro, a tua preocupação de como ia ser, do bem receber. Quando você percebeu que você poderia fazer da viagem dele, na verdade, uma experiência turística e não tão somente uma viagem, como que você vive esse teu negócio fugindo um pouco sabe aquela coisa do vou levar, vou trazer, né? É porque eu acho, Maria, que o transporte qualquer empresa faz. Qualquer, né? Qualquer empresa que você vai contratar de ônibus, de van, você quer o transporte, tá ali, você entrega. É, e aí eu acho que eu comecei a entender que às vezes o cliente ele não queria só o transporte, ele queria algo a mais. E o próprio mercado foi mostrando essa deficiência. Ele é um mercado esse que eu trabalho há, né, 20 anos aí. Ele é um mercado muito machista, posso falar? Sim. Ele é muito machista. E as mulheres, ela vem com um olhar muito com mais cuidado. Então, às vezes, você entrava. Até romantizado, né? E aí, assim, entrava dentro do ônibus, sentia aquele cheiro forte de banheiro. Assim, nossa, que cheiro forte, mas não precisa ser assim. Aí eu ia lá, passava um sprayzinho, sabe, um aromatizador. E aí eu, sabe, eu fui começando a entender que eu podia entregar mais do que só o transporte. Mais do que só o roteiro, a viagem. O serviço que você entrega,
ele não está muitas vezes dito. Então, tem gente que está disposta a pagar mais caro. Ela não quer só entrar o ônibus. E aí a gente começou a entender que esse era um nicho, que era uma brecha que o mercado tinha de deficiência e de necessidade, né? Por um lado, os clientes que precisavam e, por outro lado, o mercado que não entregava. Falou assim, opa, então se os clientes precisam, o mercado não entrega, vamos entregar. E aí foi onde a gente começou a entender e trabalhar e nichar os clientes. E, enfim, hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro, América Latina, no turismo rodoviário, com esse olhar. Muitas vezes um evento, por exemplo, né, um corporativo, que a gente já trabalhou grandes eventos. O cliente que está organizando o evento, muitas vezes, ele tem 500 outras coisas para se preocupar. O transporte é uma delas. E ele está lá envolvido com várias coisas, e a gente ali, o transporte ali normalmente é a última coisa que o cliente vai contratar, porque ele acha que é a menos, é assim, realmente é a que fica por último, porque é a que chega, né, o cliente dele vai chegar primeiro, e a primeira coisa que eles vão precisar é deslocar do aeroporto para o hotel, e depois, né, durante o evento. Mas é a última coisa que eles pensam. Só que, muitas vezes, eles falavam assim, a gente não tem ideia de como a gente vai organizar todo esse transporte. E aí a gente entregava a logística, a solução para eles. Falava assim, então, só, não precisa se preocupar, deixa aqui que a gente faz essa parte. E aí, porque a gente entende a cidade, a mobilidade, aonde eu consigo ficar com esse veículo parado, aonde eu não posso parar, quanto tempo eu posso parar. Então, a gente desenhava isso para o cliente, fazemos isso até hoje, e tá aqui, ó, o seu problema tá resolvido. Então, e os clientes começaram a perceber que falavam assim, meu Deus, eu não preciso me preocupar com isso, vocês já entregaram. Eu falei assim, é isso, tá aqui. Então, foi, sabe? Então, isso também foi construído, né? Foi de uma necessidade de um mercado que não entregava. E aí, esse olhar feminino, talvez, para esse mercado tão masculino, tão robusto, tão peça, roda, mecânico, graxa, Motorista, onde dorme, onde motorista, fica. não sei o que, sabe? Vamos colocar uma flor, um cheirinho, um agrado, um bombom, um chamego. Então, isso é o que faz a Eu vou diferença. contar aqui uma experiência própria. Posso, né, seu Lírio? O seu Lírio fala assim, a Maria quem mudou tudo. Quando eu cheguei aqui, né, seu Lírio? Era a Ó, mesa, a tela, e ele fala assim, a Maria chegou, ela já deu o toque feminino dela. é isso aí, E às Maria. vezes não é nem por maldade, é que faz parte né, do mundo mais masculino mesmo. Eles não Isso. têm a delicadeza da flor, talvez, né? E a gente traz esse olhar. E eu acho que o bacana disso tudo, Camille, é exatamente essa junção. Um faz isso e vocês fazem aquilo. E eu acho que você faz muito mais, você e o seu esposo fazem muito mais do que um trabalho de transporte. Eu acho que vocês entregam o essencial para um evento e que talvez quem contrata não entenda isso. Vocês entregam a certeza de que os clientes, os funcionários, quem quer que seja que esteja, vão estar no lugar onde deve estar, na hora em que deve estar. E isso é parte fundamental. Como que você vai fazer um evento sem pessoas? E vocês entregam exatamente isso. O seu evento, as pessoas vão chegar na hora como devem chegar. Então, vocês vendem tranquilidade, comodidade e conforto para quem está indo. Então, eu acho que a tua empresa se resume a isso, não uma empresa de transporte. É muito além, mas é difícil Sim. muitas Aham. vezes, quando o cliente está buscando Transformar isso em preço, palavra, né? Aham. ele fala, ah, mas eu tenho orçamento por tanto, e aí muitas vezes, né, eu falo, não, tudo bem, é isso mesmo, o mercado tem essas diferenças, mas eu não vou entregar só o preço, eu vou entregar outras coisas, e eu cansei, Maria, de perder cliente, eu vou dizer, não é perder, mas de até nem fazer muita questão de fechar o negócio, Ai, eu tenho medo de parecer, sabe, soberba no que eu estou dizendo, mas é que às vezes eu prefiro não atender, porque eu sei que eu vou me incomodar, porque o cliente, às vezes, ele também não está preparado para receber aquilo que eu estou querendo entregar.
Parece um absurdo isso que eu tô dizendo, mas é verdade. Então, às vezes, e a gente, com o passar do tempo, a gente consegue entender, até sentir o cliente. Você fala, esse cliente aqui não acho que eu não quero atender. E não é por não querer. E eu acho que quando a gente está falando de empresas, nós estamos falando de empresas, mas de um capital fundamental que é a marca da sua empresa. Qualquer coisa que dê errado, ninguém vai falar a Camila Salati não entregou. Sim. Não. Primeira coisa que vem é o nome da sua empresa, a reputação da sua empresa. Isso. Eu sei porque Eles às vezes... Eles vão lá no Google, a primeira coisa. E vão buscar avaliação, e aí tem gente que tá doida para ir lá dar uma avaliação ruim. Sim. Né? Então é isso, vai a primeira coisa que vai para lá. Mas eu te entendo porque no jeito mineiro é assim. As pessoas falam assim, olha, você faz evento? Faço, mas meu preço é X. Porque vai Y e, né, ainda poder montar seu cardápio em cima do que você quer. Não, mas eu não preciso disso tudo, não. Eu falei, olha, meu amor, eu sinto muito, mas o teu convidado não vai saber que você pagou só por 5 pratos. Ele vai chegar aqui, ele vai olhar o meu buffet e vai dizer, puxa, foi um evento no jeito mineiro, mas a menina tinha 5 panelas em cima do buffet. Então, assim, não é que você esteja menosprezando esse ou aquele. Sim. É um cuidado por trás de uma marca que você trabalha com tanto zelo. É isso mesmo. Né? É isso não, mesmo. não é menosprezar o cliente. Sim. Na verdade, é alguns clientes não entender a valorização daquilo que você vai entregar para ele e, ao mesmo tempo, todo o teu trabalho para a construção dessa marca, né? Tem muita gente que pergunta, a gente, é até uma brincadeira interna, né, que a gente faz, que fala, a pessoa fala assim, mas eu quero ver, quero ir lá visitar o ônibus. A gente leva para visitar, a poltrona reclina, 180 graus, deita, vira uma cama, né? Hoje tem ônibus super modernos e super confortáveis e tal. Mas e o pneu? Trocou o pneu? Mas não sei o quê. Mas você sabe uma pergunta muito simples que a maioria das pessoas não pergunta? O motorista dormiu? Puxa, O motorista está descansado? Que é fundamental para chegar onde você quer chegar. Aí a gente está falando de pessoas. De novo. Então a gente volta para as pessoas. Porque o que adianta eu estar com a manutenção impecável se eu pecar no essencial, No que é a máquina humana que está conduzindo aquelas 40, 50 vidas dentro do ônibus. Então, o grau de responsabilidade nosso é gigantesco, Maria. Botou o pezinho no degrau, é responsabilidade assim, de vocês. Aí o cliente fala assim, né, muitas vezes a gente vai nos embarques, né, para ver, acompanhar, fala, obrigada, então tá, finalizou, não, então tá. Não, meu serviço só termina quando vocês voltarem. Eu não vou descansar enquanto todo mundo não botou o pé em casa de novo, porque enquanto está em deslocamento, eu tô de plantão, atendendo 24 horas, seja o que for. Recentemente, a gente teve um evento em Foz do Iguaçu, eu estava coordenando 15 ônibus simultâneos que estavam se deslocando pelo Paraná até Foz do Iguaçu. Um deles teve problema de manutenção, de quebra de peça. E eu não conseguia falar com o motorista, o acesso da estrada estava ruim. E eu não conseguia sossegar enquanto eu falava, me passa a sua localização. Eu preciso dar conta dessas pessoas que estão dentro do veículo. Então, assim, a minha preocupação, ela dobra, ela triplica quando eu sei que tem pessoas ali viajando de noite, sabe? Então, assim, não dá para descansar, para você ficar, dormir em paz, sabendo que a gente sabe que o que a gente entrega, que é manutenção, que é motorista, mas mesmo assim, né, Maria, o peso da responsabilidade é nas tuas costas. Sim. E é pesado. E é por isso que uns buscam preço e outros valores, né? É isso. Eu sei que você faz também um trabalho de caminhada pelo nosso centro histórico, entendendo a história. Eu sei porque eu acompanho você na ACP
com a Alba e com todas as meninas que fazem esse trabalho. Esse trabalho da baronesa que vocês resgataram, a história dela, que é uma história que eu acredito que muitos paranaenses e curitibanos não conheciam o poder desta mulher dentro da construção da própria Curitiba, por que não dizer assim, do Paraná? E você faz essa caminhada juntamente, eu gosto sempre de falar da Grécia, né? Porque é uma baita parceira ali com a escola de turismo. Você acredita, Camilinha, e ao mesmo tempo eu vejo que você também faz parte do hub de tecnologia, você está muito envolvida em N coisa. Eu falo que geminiano é louco, né? Eu tô na gastronomia, tô na moda circular e agora tô nas startups. Você tá nisso, tá naquilo, coisas que aparentemente não se conectam, mas que a gente faz total sentido na nossa cabecinha, né? Faz muito, total sentido e uma muito. coisa conversa com a outra o tempo inteiro. Então, dentro desse trabalho que vocês fazem ali, você sempre está ali à frente de muitas coisas e desse hub de tecnologia, você acredita que história e inovação, uma se beneficia da outra? E como isso acontece? Elas estão totalmente conectadas, né? A história nada mais é do que hoje, né? Você vê ela contada de formas diferentes, por pessoas diferentes. Isso, para mim, é inovação. Ela não precisa ser algo tecnológico, e é exatamente sobre essa experiência que é um dos projetos que eu estou trabalhando dentro, né, dessa nova empresa que eu estou criando, que é mudar um olhar dentro do turismo. É um exercício de você transformar a forma como você enxerga as coisas. Esse trabalho da baronesa, ele talvez começou um pouquinho antes, tudo isso que eu vou tentar resumir e conectar dentro da minha cabeça para explicar. E a gente consegue. É isso aí, vamos lá. Eu acho que eu juntei um pouco de cada coisa, um pouco da Camila atriz, um pouco dessa questão toda do turismo. Quando veio a pandemia, que falou para tudo, vocês não podem colocar 40 pessoas, 50 pessoas dentro do ônibus, né? E não podem trabalhar, aquela coisa toda. Você imagina essa inquietude geminiana trancada dentro de casa, sem poder fazer nada, e falar assim: eu só quero trabalhar, eu só quero poder viver. E aí, no nosso caso, foi muito mais. Foi muito complicado porque nós dois, eu e meu marido, dependíamos da mesma fonte de renda. Não tinha uma válvula de escape e falava: ah, você segura as pontas aí que eu vou. Não, a fonte secou. A gente tinha algumas economias, essa foi a nossa sorte, né? Alguns investimentos, algumas coisas que a gente conseguiu se manter. Mas uma hora a fonte seca. Mas independente da questão financeira, existe muito a questão emocional, psicológica e tudo mais. E aí eu comecei a ferver as minhas ideias, a minha cabeça, e eu falei pro meu marido assim: vamos contar histórias das pessoas. E aí eu comecei a trazer algumas questões das etnias de Curitiba, pegando os ganchos dos parques temáticos. Eu falei assim: ah, por que vieram os poloneses? Por que vieram os árabes? E aí eu comecei a conectar tudo isso, a gente começou a contar a história desses imigrantes. Aí eu falei assim: não, por que a gente não conta a história dos bairros? E aí eu comecei no YouTube um canal chamado Turismo com Camila. Não sabia que você tinha um canal também. E aí a gente ia de dentro do carro, falei assim: isso não vai impactar ninguém, porque éramos nós dois de dentro do carro, a gente colocava a câmera, eu fazia uma prévia, um resumo do bairro e contava o que aquele bairro tinha de legal, de ponto turístico, que às vezes nem era um bairro turístico, mas tem algum ponto que chama atenção, dando a origem do nome, contando algum estabelecimento legal, até trazendo o gancho das próprias mulheres ali do Conselho da Mulher. Ah, se o negócio dela tivesse naquela rota, a gente fazia: olha, aqui é o negócio da fulana, também como uma forma de você desenvolver tudo isso.
Então, eu acho que esse trabalho começou. Claro, depois voltou, acabei estacionando essa parte, porque não deu para continuar fazendo tudo isso. É um projeto que eu adoro. Tá aí, né, na manga, guardadinho, Tá mas hibernando. tá em stand-by. Em algum momento talvez eu volte, porque são 75 bairros, né? Eu Tem fiz muita só história para contar, né? centro e o primeiro anel central. Eu consegui contar. Daí ainda faltam, né, os outros, mas enfim. E aí, Maria, quando foi voltando, e sempre com esse olhar, com essa provocação de enxergar além do que está na nossa frente. E aí tem um fato interessante, Teta eu e a Alba, e aí um dia nos provocaram dizendo assim: vocês sabiam que tem uma Rosa dos Ventos no calçadão da 15? E a gente falou assim, nossa, mas como assim? Uma rosa dos ventos, né? Desenhada no chão. E aí ficou as duas bobas andando, uma olhando para cima, outra olhando para baixo, com uma chuva, e a gente com guarda-chuva tentando procurar essa rosa dos ventos, porque eu penso que a cidade ela tem vários elementos e ela nos conta histórias o tempo inteiro. E às vezes a gente anda na nossa rotina só enxergando o que está na nossa frente. A gente não olha para cima, a gente não olha para baixo, a gente não olha para os lados para enxergar o que de fato essa história tem, essa cidade tem para nos contar. As histórias que estão por trás de tantas construções, de tantas vidas, de tantos negócios, de tantos empreendimentos. Então, essa provocação eu sempre gostei de fazer para as pessoas. E aí, quando foi retornando, eu gosto de dar nome e entregar para as pessoas o que é de mérito de cada uma delas. Nós somos convidadas para ir numa exposição lá no Solar do Barão sobre a baronesa. Eram 3 pesquisadoras, se eu não estiver enganada, a Amanda, a Lorena e a Lilian. Elas eram pesquisadoras da Fundação Cultural, elas estavam trabalhando lá e elas resgataram essa história da baronesa porque elas disseram que viram lá no fundo do solar uma frase dizendo que depois da morte do barão ela morreu triste, pobre em Paranaguá, e elas falaram assim: essa história não pode ser só isso, essa mulher não pode ser só isso. E elas foram buscar pesquisar, foram a Paranaguá, foram trazer essa história, revirar lá os baús das memórias, que eram dificílimos, porque como ele foi tido como o traidor da pátria, né, o barão, a história foi proibida, então o material, o acervo foi, né, consumido. E aí vamos voltar naquele link que a gente fez lá no começo, que o Brasil não guarda suas histórias, as suas memórias. Então, Não como é que a gente vai protege. contar isso, sendo que foi, né, abolida essa história, foi consumida, então tinha muito pouco material. Então, elas foram atrás do que elas conseguiram. E com o que elas conseguiram, elas trouxeram para a exposição de forma recortes de jornais, fotografias da época, mas eram poucos materiais, né, de fato. E nós fomos convidadas para ir nessa exposição, e aí quando eu virei para a Alba e a gente conversando, e muitas vezes eu não preciso dizer, ou ela não precisa dizer, a gente consegue se dizer ao mesmo tempo, porque a gente tem uma conexão de trabalho muito boa. Por que não trazer essa mulher para ser a nossa patronesse do Conselho da Mulher Empresária? Porque o barão, ele já é o patrono do comércio, ele é o fundador da associação, é essa figura simbólica forte, essa história que, né, por si só já, né, Engrandece. inspira Uhum. e transcende, né, o tempo. E essa mulher que ficou depois que esse homem morreu, ela não é a realidade de muitas mulheres hoje? De muitas mulheres que a gente vê dentro do próprio conselho, que tem que lidar com as suas empresas, que tem que lidar com as suas escolhas, com as suas, né, dificuldades. O que é de diferente hoje do que foi lá no século passado? E a gente veio fazendo essas conexões e trouxemos isso tudo, e aí foi quando entrou a Grécia, quando a gente se conectou, e aí eu encomendei para ela uma missão. Grécia, a gente precisa, vendo esse trabalho fabuloso que ela faz com os guias de turismo da cidade, de capacitação, não só com os guias, mas, né, com o mercado em si.
de capacitação. Grécia, por que que a gente não cria um walking tour da Baronesa? Então, vamos traçar essa caminhada, percorrendo o caminho histórico, os elementos que a gente tem na cidade para contar essa história. A cidade, ela é protagonista dessa história. E aí foi desenhado, então, lá do Palacete dos Leões, né, contextualizando toda a questão da erva mate, vindo, passando pelo passeio público, Solar do Barão, e aí ela capacitou uma guia para, né, buscou uma guia dentro desse rol ali de guias e tudo mais, capacitou essa guia foi estudar e tudo mais, e acabou trazendo, né, esse walking tour da Baronesa para nós. E isso deu muito certo, isso foi assim, e aí nós conseguimos instituir dentro da ACP uma semana da Baronesa, então todos os anos, na semana de aniversário dela, que é em abril, a gente sempre traz memórias, a gente sempre traz uma releitura desse Walking Tour novamente, né, porque o primeiro acho que aconteceu tem uns 4 anos, e aí a cada ano ou a cada 2 anos a gente traz. Esse ano a gente teve novamente uma outra guia que veio assim também com um material riquíssimo, trazendo todo esse resgate, porque muitas vezes as pessoas voltando, né, lá no começo, vamos viajar para a Europa para viver histórias, mas às vezes a história está aqui, e às vezes você quer sair da tua cidade para viver o turismo, mas às vezes você pode ser turista na própria cidade. Você pode viver as histórias dentro da sua própria cidade. Então, eu acho que é um pouco disso, Maria, um pouco de junta aqui, junta ali. E aí, chegando na inovação, que você também falou, né, me perguntou como que eu cheguei nesse ponto, também tem a ver com as minhas experiências pessoais, profissionais. Eu tento linkar tudo isso e como eu transformo para o mercado o que eu recebo, né, muitas vezes de demanda. Então, há uns 2 anos atrás, eu recebi um grupo de São Luís do Maranhão, de empresários, e eles me encomendaram um roteiro de turismo e inovação. Eu falava assim, puxa vida, meu Deus, que desafio, eu não sou dessa área, mas vamos lá. E aí eu falei, gente, peraí, né, Vale do Pinhão, Hot Milk, a gente tem esses ecossistemas aqui muito presentes. E aí eu ouvi a Gislaine do Convention sempre falar, a gente tem que ter o tour da inovação, porque isso é latente. E quando esses empresários foram embora, foram 3 dias que eles ficaram aqui, e a gente visitou uma série de empresas, era um grupo bem eclético de empresários, e cada um numa área, e eles falaram assim, meu Deus, que solo fértil. A gente está voltando para lá com a cabeça fervendo de tantas possibilidades que a gente pode levar para os nossos negócios. Isso me deixou tão feliz, porque saber que eles vieram aqui se inspirar e que eles vieram beber água de uma fonte que muitas vezes as pessoas que estão aqui não bebem. Essa é uma grande verdade. E aí, Maria, eu falei assim, por que não criarmos, então, esse tour de inovação, tecnologia, conectando tudo isso? E aí, quando você falou como que a história e a inovação se conectam, tá aí a resposta. E uma complementa a outra, na verdade, É que foi o isso, que você comentou, né? é isso. Uma não anda sem a outra, e eu acho que no momento em que nós vivemos, onde tudo está na palma da mão, se história e tecnologia não se unirem, vai se perder mais ainda no É tempo, isso. porque a juventude ela já não quer mais pegar um livro, já não quer mais pesquisar em bibliotecas, então tudo que tiver fácil para contar essa história e contar essa história de uma forma diferente para que elas criem esse interesse, e só a tecnologia traz isso, né? Viver, às vezes, Viver, é às você vezes. ter a experiência na prática. Muitas vezes o jovem, ele quer ali, mas ele também quer ter a vivência, ele quer experimentar aquela sensação, aquele olhar, aquela visão que muitas vezes, estando sentado, você não vai ter. Então, vamos provocar esses movimentos, essas experiências, esse olhar, né? Buscar o que está diferente. Às vezes, a inovação é só uma forma diferente de fazer algo que é feito há Que muitos já anos. existe. Então, você só muda a forma de contar essa Apresentar, história. né?
aí você já tem a Eu vejo inovação. isso pela minha filha. Minha filha é 100% digital, né? Tecnológica. Apesar de ser, ela não tem Instagram, não tem rede social, não tem nada, ela não gosta. Mas ela vive disso, ela vive nisso. Mas se há uma coisa que ela ama, é viver as experiências que a rua oferece. Ela descobre cada cafezinho, cada mãe. Ela descobriu Tela-Aranha. Eu acho que assim que a Tela-Aranha foi lançada, né? Se criou. Aham. A Tela-Aranha, pra mim, era um desenho, era um filme, era não sei o quê, mas eu vou te. E ela, enquanto não me levou lá para provar, não vou lembrar o nome aqui, ela sabe o nome de todos os pratos. Uhum. Parece um pastelzinho cozido, que é maravilhoso, que eu nem sabia que existia no mundo. Mas assim, eles querem ouvir a história e depois sair para É vivenciar a isso. história. Isso Eu aí. acho que o que você está fazendo hoje, conectando história e tecnologia, é o futuro, na verdade. Para os nossos jovens que já não querem mais viver a história como contada, passada, É isso né? aí. E sim viver a história verdadeiramente. Mas eu queria saber, você trabalha muito com mulheres, né? Desde a ACP, desde suas caminhadas, desde suas trajetórias, desde a gente dentro dos nossos ambientes de trabalho, de conexões que a gente vive. Você acredita, Camilinha, que es- a mulher, ela tem um olhar diferente para a liderança? E aqui nós não estamos falando de negócio, mas sim de liderança, né? Se ela lidera de uma forma diferente do que os homens. E aqui, homens, pelo amor da misericórdia, eu não estou menosprezando ninguém, é É, só um olhar diferente. E em que momento você acredita que ainda é um mercado fechado para nós, mesmo a gente tendo tanta experiência, tendo tanto know-how, né? Tendo tanto conhecimento, você acha que a parte de liderança ainda é um pouco fechado para nós, que a gente tem que bater na porta com mais firmeza, virar o trinco, bater o pé, chegar na mesa e bater, oi, eu estou aqui? a gente até comentou, né? Eu me lembro muito bem, nós estávamos num evento que a mesa diretora era composta Aham, majoritariamente por homens, né? aham. Presidindo e liderando as entidades. E aí a gente dizendo assim, cadê as mulheres, né? Cadê Sim. as mulheres que o turismo em si emprega tanto as mulheres, né? Mas eu acho que as mulheres elas ainda não conseguiram entender que elas têm voz e que elas podem ocupar com postura, com posição firme, os mesmos patamares de liderança, em igualdade. Né, em igualdade técnica, em igualdade intelectual, em pé de igualdade, não desmerecendo nenhum nem outro. Os dois, homens e mulheres, podem ocupar os mesmos espaços, sentarem às mesmas mesas e discutirem as mesmas ideias em pé de igualdade, cada um com a sua nuance. Né? E aí, falando sobre a liderança feminina, ela tem um olhar diferente, mas eu acho que às vezes as mulheres se boicotam um pouco também, sabe? E isso me incomoda. Às vezes a mulher ela não enxerga na outra como um apoio. Ela fala, ela vai me derrubar, mas eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim, vamos dar as mãos, porque juntas nós conseguimos coisas extraordinárias. Eu vejo quando isso não acontece, quando essa competição ela não acontece, as mulheres são capazes de coisas extraordinárias, Maria. E eu acho que elas não se dão conta disso. E aí, às vezes, fica essas briguinhas, essas picuinhas, que tem que acabar. E talvez os homens consigam ocupar porque eles não têm essas briguinhas que as mulheres têm. O homem vai lá e faz o que tem que fazer. A mulher tem que parar. Fala E um assim, ainda apoia o outro, fala, um cara, ainda deixa que eu apoia o faço, outro, né? E o sabe? crédito é do outro, ele não tem Isso, isso, né? então eu vejo um pouco disso, sabe? De vamos parar, porque no ambiente que eu convivo com mulheres, quando eu percebo que existe uma troca genuína de apoio, Maria, me dá até medo do que essas mulheres podem conseguir,
sabe? E me dá até medo, porque é muito poder, é muita força, é uma máquina imparável as mulheres juntas. Então, quando elas entenderem isso, eu acho que elas vão atingir patamares assim maiores, sabe? Sabe, fui num evento em Foz do Iguaçu e eu vi a mesma situação. Uma mulher sentada lá na mesa e com o poder de fala, isso dentro do turismo. E aí, quando ela desceu, eu fui lá e fui parabenizar, porque ela estava representando. E aí, depois, outros homens tentaram, porque né, as mulheres aqui representadas pela. Mas eles não precisam dar essa fala, porque uma já estava lá, era o suficiente para representar todas, mas eu queria ter visto mais. E se eu tivesse visto 2, 3, 4, eu ia lá parabenizar as 3, as 4, as 5 que eu vi sentadas. E aí, não vamos colocar na mesa se tem a mesma ideologia, se não tem. Sim. Elas estão lá ocupando o papel em pé de igualdade. Conhecimento. Ponto final. Conhecimento, sabe? Falando com prioridade, sabe, com clareza, com conhecimento mesmo de causa, né? Quando você senta numa mesa de turismo, você entende tudo sobre turismo, né? Vai falar sobre política, que você entenda tudo sobre políticas públicas. Você vai falar de negócios, que você entenda de negócios, você está ali, né? realmente para discutir ideias, para discutir pontos, sabe? O que tem que ser feito. E é isso. Então, eu acho que as mulheres têm que acreditar que elas podem ocupar esses lugares e parar de querer uma boicotar a outra. E ao mesmo tempo, ela tem que se desafiar. Eu sempre falo, sair do lugar comum dói. Dói. É exaustivo. Para fazer o que eu faço hoje, é muito exaustivo. Veja bem, eu lembro... Eu, Camilinha, sou uma cearense, 1,55 m e meio, mulher. Estou em Curitiba ocupando espaço que eu jamais imaginei que eu ocuparia. Mas tem uma coisa, eu não entro em uma sala que eu não conheça o assunto. E se eu não conheço, eu me calo. Agora, se me põe numa sala onde eu vivencio a situação, onde eu conheço por conhecimento de causa, eu não me calo. É isso. Eu me pontuo e me faço ser ouvida. Se eu estiver sentada e não me ouvir, eu me levanto. Vocês vão me ouvir, porque eu também tenho poder de fala nessa conversa. Então, eu acho que a gente precisa disso. Daquele assunto que você vai falar, se aprofunde. Até para que, quando você levante da mesa, todos pensem assim, caramba, ela sabe o que tá falando. E você vai falar, não levanta para falar bobagem. Sim. Porque tem muita gente que quer palco também, né, Maria? E aí é tão triste, porque daí às vezes você fala, tá, mas ali a pessoa só tá ali pro palco, daí também agrega o quê? Né? Tem um negócio que eu falo, que isso é uma coisa minha, mas que eu costumo dizer para mim mesma. Eu não tenho síndrome de samambaia. Né? Você sabe, samambaia é linda, mas só serve para enfeitar, né? Ela não tem cheiro, ela não dá flor, ela tá lá, linda, né? A síndrome de samambaia. Então, isso não, eu acho que não cabe num papel hoje, né? Do jeito que o mundo está, a gente não pode mais se colocar nesse lugar de samambaia. Sim. Eu acho que ocupar os espaços de forma coerente, trazer as falas pertinentes, que realmente caibam. Tá faltando um pouco disso, talvez. Né, eu acho que é que às vezes a gente diz, não quero incomodar. E a gente tem que incomodar mesmo. Eixe, eu incomodo, que é uma beleza. Rapaz do céu. Eu falo, Deus sabia o que estava fazendo quando me botou neste corpo desse tamanho. Porque se eu tivesse 1,80 m, meu amor, o barulho que eu ia fazer só pela misericórdia divina. Mas ele sabia quando estava me criando, né? Mas, Camilinha, tem um assunto que eu falei no começo, que tem algo que nos conecta ainda mais, além de tudo que a gente já faz junto, além de conhecer você e tal, a história, a trajetória. Porque eu sei que o mundo dos negócios, com todos os seus desafios que nós já falamos aqui, ele nos prepara todos os dias para tudo que aconteça, a gente está pronta. Não sei se você vive isso dessa mesma forma.
Mas existe uma coisa que nós nunca estamos prontos. E você, há uns 2 anos atrás, me corrija se eu estiver errada, tomou um baque muito parecido com o que eu vivenciei. Que foi, do nada, seu esposo ter um AVC. Ele não foi exatamente um Foi um AVC, AVC? não. Não? Ele foi Ah, era fazer uma cardíaco? cirurgia. Alguma coisa. Ele foi fazer uma Aham. cirurgia e aí ele teve uma complicação, ele teve um broncoespasmo. E Uhum. aí ele, né, enfim, teve que ser entubado, foi pra UTI e tudo mais. Quase foi embora. E passou bastante tempo. Eu lembro que a gente conversava sobre, né? Foram, né, não foram muitos dias, foram 4 dias de UTI. Uhum. E aí depois, enfim, foi todo um processo de recuperação e tudo mais, né? Foi assim, aquela hora que você vê o teu chão abrindo e você fala assim, meu Deus, onde que eu vou pisar agora? Era sobre isso que eu queria falar, porque às vezes a gente tá pronta para tudo, né? Mas como a gente, como mãe, né, como responsável por nossa casa, como empresa, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma questão dessa, a gente tem todo mundo ao nosso redor acontecendo. Sim. Como foi para você lidar com isso emocionalmente falando? E aqui não vou nem falar mas emocionalmente, estar à frente do que você precisava estar, com a postura que você precisava manter, mas ao mesmo tempo teu chão desmoronando. Como é que foi isso? A gente vira uma fortaleza, né, Maria? Eu não sei de onde vem a força, ela vem. Ela vem, ela vem para deixar, para nos guiar, fazer o que a gente tem que fazer, né? E conduzir o que a gente tem que conduzir. Eu consegui conduzir, não sei como eu disse, a força ela vem. É, mas depois eu desmoronei, né? Depois que eu tenho essa característica assim de na hora vai, pareça um rolo compressor, eu vou. Só que depois eu desmoronei, né? Aí veio uma série de consequências físicas que eu, né, Uhum. encarei depois disso. E, enfim, para poder superar todo esse momento. Mas a gente nunca está preparado, né, Não. Maria? A gente nunca pensa na perda, né? Então, quando ela vem muito próxima de você, você fala: Uau, o que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou seguir? O que que eu vou, né? Como que eu vou resolver isso? São problemas que não tem cartilha, você não tem manual, você não coloca ali no Google, o chat GPT não tem como te ajudar agora a resolver isso, né? Você tem que só ir e resolver. E você encara, você passa e tem que fazer o que precisa ser feito, né? Você não tem, não tinha, nunca teve, Maria, na minha vida nunca teve ninguém para fazer por mim. Sempre fomos nós dois. Nós dois construímos a nossa vida, nós dois construímos a nossa história, a nossa trajetória. Eu nunca tive costas quentes. Então, assim, era um pelo outro e o outro pelo um. Uhum. Quando você não tem um ou outro, daí fica, Tu né? tá Você só. fica É, sozinha, é. porque tudo bem, você até, né, tem ali um apoio da família e tal, mas o essencial da decisão ali É é que a você que tem dor que real é tomar. tua, né? Por mais que as pessoas te abracem, por mais que as pessoas te batam mão no ombro, né? Eles te acalentam um pouco, Sim, mas a dor é a dor tua. e o grosso da decisão, o Uhum. peso, ele é seu. E ainda tinha uma empresa e uma filha Sim, para sim, cuidar. É. é isso aí. De tudo isso, Camilinha, você mudou alguma coisa na tua vida depois dessa trajetória toda? Modo de viver? Vou focar mais nisso, quero mais isso? Porque normalmente isso nos dá uma sacudida e a gente começa a ver o mundo de forma diferente, né? Maria, eu acho que eu sempre fui leve na Uhum. vida e talvez por isso que eu seja tão privilegiada, porque eu me considero assim. Eu sempre procuro ver as coisas de forma leve, eu sempre olho o copo meio cheio. Uhum. Eu sou dessas, eu nunca vou ver o lado negativo. Primeiro vem o que eu vou aprender com isso, primeiro vem qual é o lado bom.
Depois vem a lição, que ela é a consequência. E eu sempre, assim, dentro, né, do que a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente sempre foi de viajar, a gente sempre foi de curtir, de, olha, a gente tentar tirar uma viagem uma vez por ano, sempre, desde quando a minha filha era pequena, vamos viajar, vamos tirar as férias, é férias. Por quê? Eu vi dentro da minha família o caso do meu avô, por exemplo, que trabalhou uma vida inteira pensando que no dia que ele se aposentasse, ele iria curtir a aposentadoria dele, o descanso dele. Só que o que ele ganhou? Um derrame. E aí ele não conseguiu viver a velhice, a aposentadoria, porque ele só trabalhou. Isso me marcou de uma forma, a gente tinha, né? Eu tinha uma ligação muito forte e aquilo ficou marcado na minha cabeça. Eu falei assim, eu não vou viver a minha vida para o trabalho, por mais que eu goste do trabalho. Por mais que eu fale, eu amo meu trabalho, eu vivo pelo turismo, mas eu preciso descansar, eu preciso pausar. Eu não, todo mundo Sim, precisaria é ter essa essencial, na consciência, verdade, né? né? Mas a gente sempre trouxe isso. Então, assim, sempre buscamos fazer essas pausas e sempre nos permitimos algumas extravagâncias de viagens. Isso eu nunca Abrir me mão. privei, abrir mão, sabe? Então, sempre que possível, o nosso investimento financeiro é em viagem. Que bacana. Então, se você me pergunta, né, assim, o que eu mudei, normalmente as pessoas fazem essas reflexões e eu Sim. escuto essas pausas de começar a viajar e graças a Deus eu tenho isso dentro de mim. A minha vida eu construo todos os anos, a gente procura viajar pelo menos de 1 a 2 vezes. Férias, final do ano, é praia, sabe, algum lugar diferente. Eu gosto sempre de buscar algum lugar diferente que eu nunca fui para Vivendo as trazer. experiências que você oferece. Eu sempre gosto de buscar. Aí, tô programando uma viagem, por exemplo, mês que vem, vou com a minha família. Vamos passar 4 dias no Rio de Janeiro. Ah, já fui 500 vezes, mas eu vou visitar lugares que eu nunca fui. Uhum. Vou ver pontos que eu nunca visitei. Porque eu gosto de trazer isso sempre para minha vida, porque tá ligada. Para mim, as coisas estão ligadas. Como você vive, o que você faz, o que você entrega na tua vida para os outros, é uma cadeia né, de acontecimentos. Então, você dá aquilo que você é, você transborda aquilo que você tá cheia. Então, eu gosto de estar cheia de experiências, de vida, de história e de levar a vida leve, né, Maria? Então agora você só está vivendo mais ainda Mais aquilo que você já ainda, vivia. mais ainda. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu sei que quando a gente está nesse processo, aquilo que eu falei para você, a gente tem muito acolhimento, tem muito abraço, mas existe uma dor interna nossa que só nós sentimos e só nós vivemos. É, Quando o Rudy teve o AVC, eu lembro que, tão logo ele foi para o hospital, e porque o Rudy, ele sentiu aquela dor de cabeça, foi para o hospital, já ficou internado, já foi para o CTI, já foi, né, toda uma questão, 4 meses no hospital. E eu lembro como se fosse hoje. Quando eu voltei do hospital no domingo, eu falei para o meu cunhado que morava com a gente, que mora com a gente até hoje. Falei, eu não vou dormir na nossa cama. Todo o período que eu moramos naquele apartamento, eu dormia no sofá. Eu chegava debaixo do chuveiro, eu sentava no chão e chorava, chorava. Às vezes eu não subia no apartamento, eu ficava na porta esperando meu cunhado para a gente ir à igreja ali, da igreja Nossa Senhora de Copacabana. Depois, eu não podia chorar porque a minha sogra estava conosco e eu mostrava fraqueza. Eu não chorava na frente do meu marido porque ele não podia me ver chorando. Ele tinha que me ver forte, eu fortalecendo. Então, digo, Maria, que a gente sempre tranca a porta do banheiro para chorar. aham. Porque a gente ocupa uma posição que nos verem chorando demonstra que somos fracas. E eu não podia, porque era em mim que eles se sustentavam. Meu cunhado se sustentava em mim, minha sogra se sustentava em mim. É,
E eu achava que se eu desmoronasse, eles desmoronavam junto. Então, por mais que eu fui muito acolhida pelo Porcão, eu tenho uma gratidão enorme pelos diretores, porque era uma coisa muito família, sabe? Os meninos eram 270 funcionários, eu tinha que responder para quase todos, como é que ele tá? E eu tenho que responder para todos. Então, assim, quando eu te perguntei isso, é porque eu vivi essa situação, sabe? De mesmo você estar rodeada de pessoas, aquela dor é tua e por mais que você sinta abraço, ela não sai. O medo da perca, ela te cerca em todos os momentos, É né? solitário, É né, Maria? solitário. O lado solitário É do poder. E é solitário. isso mesmo. Então, assim, o que que a morte... Oh, glória, Senhor Jesus. O que que a doença do Rude me trouxe? Ela me trouxe essa reflexão de que em segundos, e não é um dia, não é uma hora, em segundos a tua vida pode se transformar. Sim. E que você não pode levar a vida a ferro e fogo, que tudo tem que ter resposta para tudo. Quando você falou do para quê, eu trago essa pergunta muito na minha cabeça, não por quê, mas para quê. Deus, eu estou passando por isso, para quê? Tem que ter um porquê, né? E é em cima desse porquê que a gente tem que levar a nossa vida. E quando você passou isso que você me falava, parece que eu voltava no tempo, vivendo com você a mesma história, Sim, né? sim, E isso nos fortalece como família, sim, né? sim, sim. Te dá a certeza de que você tá ali por um propósito, porque estar junto é uma escolha todos os Sim, dias, né, Maria? todos os Você dias. escolhe aquela pessoa, aquela vida, todos os dias. É o que a gente diz, ninguém tá aqui obrigado, você não tá legal, é só Vira a dizer chave e tchau, sai. né? Você não tá ali obrigado, então você É, escolhe estar ali. Então, para sim. escolher tem que ser bom, tem que ser leve, tem que ser agradável, tem que ser divertido. Não pode ser pesado. O Não. fardo da vida já é pesado. Então, se a gente não transformar as experiências em coisas boas, Até as ruins se transformam em lições, né? exato. Camilinha, nosso papo tá bom, mas eu queria fazer um ping-pong com você. Você é a primeira ping-pong que eu vou fazer o Uh! ping-pong. Ai, meu Deus do céu, socorro! Lá vem! Camilinha, vou perguntar, você é paulistana, mas vive em Curitiba. Mais uma cidade. Curitiba. Óbvio. Ela, Curitiba. ela fez isso de charme. Gente. Deixa eu pensar se é Curitiba. Eu já sabia Porque que a não tem resposta. como ser outra, Maria. Eu tive a oportunidade de escolher. Um pouquinho antes da minha filha nascer, eu tive a Aham, oportunidade de trabalhar em São Paulo. Eu voltei para São Paulo. aham. E eu resolvi voltar. Então, assim, escolha. É Curitiba. Né? Escolha. E Curitiba entrou no sangue, gente. Isso Isso é aí. fato. Eu, cearense que Escolha. sou, pra mim também é Curitiba. Um lugar de Curitiba. As ruínas de São Francisco. Ai, é linda. Também sou apaixonada. Uma mulher que te inspira. Não vamos falar de pessoas que já foram, não. Eu já saberia que você ia escolher a baronesa, tá? Mas uma mulher que hoje você fala e diz, cara, essa pessoa é a minha referência. Olha, eu vou trazer duas pessoas, tá? Uhum. A pessoa que sempre me inspirou como, assim, que eu tive referência na minha vida pela força, pela história da vida e que representou na minha vida é a minha avó, a mãe da minha mãe. Que É uma lindo. nordestina arretada. Nordestina! Eu Sim, sabia que a gente é tinha uma alguma coisa. sergipana arretada. E a história dela é uma história de muita luta, de muita superação. Ela é uma pessoa extraordinária que me inspirou por muitos e muitos anos. Assim, ela foi, acho que, a primeira empreendedora que eu vi na minha vida. Né? Ela é uma costureira, costurava coisas incríveis. Então, criou a minha mãe, construiu a casa dela, viajou para a Europa. Ela tem uma história Nossa, que fabulosa. lindo! Então, é uma pessoa que é uma mulher forte que me inspirou muito na minha construção de quem eu sou. E hoje, a pessoa que me inspira
falando sobre a questão assim de liderança, né, de estar ali com as mulheres, é quem você trouxe aqui a semana passada, é a minha querida amiga Eu Alba. acho Não que ela é tenho de como muitas mulheres falar diferente, porque ela é uma inspiração, de em fato, todos os assim, ela é uma sentidos. luz, ela é uma pessoa que consegue, do mesmo jeito que ela bate, ela sopra, sabe? Ela sabe o ponto certo de bater, e bater que eu digo assim, de chamar o ponto, de dar, sabe, a dose. Então, eu falo, eu tenho tanto para aprender, eu gostaria tanto, sabe, e às vezes a gente conversa assim, eu não tenho essa maturidade, eu não consigo esse nível de refinamento, né? E ela Então, é. ela é assim, ela traz esses pontos. Então, ela é uma pessoa que me inspira. Uma Ô, minha querida liderança. alma, olá, viu? Mais um. Não vou dizer mais uma, não, que ela deve ser a sua fã número 1, né? Isso. E eu devo ser ali a número 2. Uma decisão que pra ti foi, tipo, preciso fazer. Não é o que eu quero, mas eu preciso. Ui, Porque tomar decisão quando não é fácil, mas são aquela muitas que. decisões, né, que a gente Sim. toma. Ui, difícil, Maria. Muito difícil. Mas nessa tua trajetória toda, deve ter tido aquele momento que foi o ponto, tipo, e é isso ou tudo desanda? Eu acho que foi o momento de que decidi voltar para Curitiba. Quando eu estava lá em São Paulo, é o momento que eu podia decidir ficar lá, seguir uma carreira lá, ou voltar e criar minha filha aqui, num lugar que eu acreditava que trouxesse mais qualidade de vida, mesmo que naquele momento aquela escolha talvez pudesse representar que eu fosse ganhar menos, que eu tivesse que dar um passo para trás. Foi uma decisão importante, que talvez se eu tivesse ficado lá, minha vida seria completamente Uma diferente. decisão que te transformou. Sim. Um medo. Aquele que você dorme, acorda, não quero, mas tu volta de novo e tal. O medo da perda das pessoas que eu amo. Eu acho que isso Esse é o é medo, um medo. uma conquista. Que tipo, cara, isso foi fundamental, isso me marca, isso como se fosse o troféu da Fórmula 1. Da Copa do Mundo, que tá mais recente. Ai, Maria, assim, eu vou dizer que até hoje eu tive pequenas conquistas importantes, degrau por degrau. Eu não vejo nenhuma grande, sabe? Pódio, assim, eu vejo pequenas conquistas diárias que foram chegando no ponto até onde eu estou. Eu ainda tenho muita coisa para construir. Eu estava, né, pensando, nossa, eu tenho tantos sonhos ainda, Então tantas você coisas ganha para um troféu a realidade. cada dia que fecha o dia. Acho, sabe, as conquistas que você fala assim, puxa, gostei, nossa, esse evento foi muito legal. Sabe, eu vibro com essas conquistas. A gente conseguiu transformar a vida de uma mulher em alguma situação. É uma outra Isso é uma grande conquista. conquista. Então, são pequenas, grandes conquistas. Eu não vejo uma grande, eu vejo várias conquistas todos os dias. Bacana. Um sonho que você não é sonhar comprar bicicleta não, tá? Eu tô falando aquele sonho que praticamente é inalcançável. Porque eu falo, é fácil você sonhar comprar um carro. Você vai ali e parcela, fala comprar, né, uma casa, você vai... Mas aquele sonho que você fala, cara, no dia que eu alcançar ali, é mais ou menos zerei o game, sabe? Maria, você sabe uma coisa que eu penso muito um sonho é transformar o mercado de turismo. Esse é um sonho. Você fala, mas é difícil, talvez, mas Mas isso é o sonho, ele né? acontece com as nossas pequenas conquistas. E quando a gente se movimenta para fazer um pouquinho por dia, eu acho que a gente trabalha para chegar lá na frente. Quando eu falo que eu ainda tenho muita coisa para fazer, talvez seja nisso, assim, de trabalho, de enxergar muitas possibilidades e muitas coisas que precisam ser feitas para um dia eu chegar e falar assim, nossa, quanta coisa legal eu ajudei a construir para o turismo.
Isso é um sonho. Eu acho que até muito mais do que você enxergar, é você fazer com que o outro enxergue, com esse mesmo olhar que você tem, né? É Tão isso. apaixonado pelo turismo. É isso. Era isso que eu ia perguntar. Uma palavra que define o turismo? Paixão. Uma palavra que define experiência do cliente. Entrega. Uma palavra que define empreendedorismo. Paixão. Que conecta com o que você faz, né? Camilinha, primeiro de tudo eu quero dizer que foi um grande prazer te ter aqui conosco. Dividir tua história. O problema dessas mulheres que eu trago aqui é que a história é demais, não dá pra gente contar numa hora, gente. Ela falou pra mim, Maria, eu tenho mais 2 eventos depois pra ir, eu já atrasei ela, eu tenho certeza que ela já vai chegar atrasada no primeiro. Porque são muitas histórias legais, Camilinha, e a ideia desse podcast é exatamente isso. É mostrar a história dos empreendedores, sabe? Porque às vezes eu olho para Camila, eu vejo a Camila, essa mulher, né, brilhante e tal, e tá em tudo que é lugar, mas a gente não conhece esses bastidores das coisas que você tem que abrir mão, das coisas que você tem que fazer escolha todos os dias, porque é muito fácil você viver do glamour, né, dos seus negócios, mas por trás dos bastidores, a gente tá ali, cara, segurando flechada todo dia. A gente mostra que a cara é bonita, né? Bota uma maquiagem, tá tudo lindo, mas as nossas costas, às vezes, tá sangrando de tudo que a gente Isso. segurou para fazer o negócio dar certo. Sim. E são essas histórias que eu gosto de contar aqui, até para que quem está nos assistindo entenda que empreender é isso. Você sabe que é desafiador, mas você faz porque você ama o que você faz. E para a gente fechar essa nossa conversa, deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Assim, falando de um pouco de tudo que você faz, de um pouco de tudo que você vive, de todas as experiências que você provoca, para quem quer começar um negócio. Independe do que for, né? Mas eu quero. O que ela tem que trazer nessa essência para esse projeto? Eu acho, Maria, que o empreender, ele nasce muito da inquietude, de você ir buscar os porquês, de você ir buscar as respostas, de você não aceitar nãos, de você se conectar, de você se apaixonar. Se você é uma pessoa que gosta da tranquilidade, se você gosta como é que fala? A palavra fugiu da minha cabeça, aquela pessoa que gosta da previsibilidade. Você gosta de tudo previsível, você sabe que no dia 20, no dia 5, o teu salário vai cair todo mês e você gosta de saber que todo mês você vai contar com aquele valor na tua conta. Não vá empreender. Não vá. Porque empreender você não sabe se no dia 20, no dia 5 você vai ter dinheiro para pagar o boleto. Você tem que se virar em 20 para pagar os boletos todos que você tem que pagar, né? Sem ter previsibilidade. Eu acho que é isso. Então, se você gosta dessa estabilidade, não empreenda. Se você não se importa com isso, você gosta de viver fortes emoções. Perigosamente? Viver perigosamente. Porque é isso, Maria. Sinceramente, na essência, resumido, é isso. Não dá para glamorizar. Você, quantas de nós, né, vive, poxa, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as pequenas ali. Claro, a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala, mas nas entrelinhas ali, no final, a gente sabe que primeiro a gente vai pagar tudo que a gente tem que pagar. Você vai pagar o funcionário primeiro, você vai pagar o teu fornecedor primeiro, você vai pagar a tua... Depois, o aluguel para não te jogarem fora. O que sobrar é teu. Se é que vai sobrar. Quando sobra. E você não pode pegar também, se sobrar pouco, né? Porque aquilo ali é o teu fundo de reserva para tuas aflições. Então é isso, né?
Então, eu acho que é um pouco de você viver esse malabarismo, esse jogo de cintura, esse traquejo, né? Esse samba, de ter essa inquietude de buscar respostas, de buscar, né, de não se contentar com aquilo ali, de você querer mais, de você buscar coisas diferentes, conectar coisas diferentes. Para mim, empreender é isso. Então, quem gosta de Viver assim, seja bem-vindo ao clube. isso, Por isso essa minha provocação de como empreender quando ninguém diz como, né? isso. Porque é muito fácil quando a gente tem a receita do bolo, né? Sim. Eu sou péssima a seguir receita. Acho que por isso que nós Mas não somos tem inquietas, receita, né? né, Maria? E mesmo se tivesse, a gente não saberia seguir. E quando tem a né? receita, você não gosta de ir lá e dar uma mudadinha? A minha Você pitadinha. não vai lá e falar, mas aqui tá falando tal coisa, mas eu vou fazer assim. E se eu colocar mais isso? É a mesma coisa né? de seguir GPS. A minha filha brinca, fala, mas por que você pôs no GPS? Você tá fazendo tudo diferente. Fala assim, não, mas é porque eu gosto de, né, mudar um Deixa eu pouco contrariar aqui o GPS. também. Camilinha, mas era isso, meu amor. Muito obrigada. Obrigada por você trazer um pouco esse olhar, né? Além de não romantizar, mas você também mostra que é possível fazer. E é isso que a gente tem que entender. Empreendedorismo é isso. É desafio, é complicado. Às vezes a gente abre mão de família, abre mão dos nossos momentos de lazer para viver o nosso negócio. Mas é Sim. possível, né? É não romantizar, mas cabe paixão. Cabe paixão. Essa é a palavra. Meu amor, muito obrigada mais uma vez Obrigada por ter a você. vindo. Obrigado por tirar um montão do teu tempo Imagina, para ficar aqui é uma e conectar felicidade. essa tua história com mais pessoas que gostam de saber como fazer quando ninguém diz o que fazer. É isso aí, minha gente. Que coisa linda, né? Eu só trago pra cá mulher fera, rapaz. Porque às vezes, né, a gente precisa trazer esse olhar diferente sobre o empreendedorismo, mostrar que não é fácil, mas que é possível, que às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Eu gosto de uma frase que fala assim: toda escolha requer uma renúncia. Mas quando você vive daquilo que você escolheu fazer por paixão, você vê histórias como a da Camilinha, né? Apaixonada pelo que faz, mesmo com todos os desafios. Eu tenho certeza que ela não abre mão do que ela vive. E se você ainda tem dúvida do que você quer fazer, ou se quer fazer, siga o nosso canal, escuta as histórias aqui, porque tem uma que vai caber na tua vida. Obrigada. Siga-nos nas redes sociais. Camilinha, me fala a tua rede social, filha. Qual delas? Todas elas, para o povo seguir, ver como que você trabalha. A minha empresa é a Satitur Fretamentos. O meu arroba é o Camila Salati, com 2 T's e no final. E tem o meu canal no YouTube, Turismo com Camila. Ali eu conto Show. algumas histórias dos bairros da cidade. Enfim, tem várias faces. Bacana, coisa de geminiana, gente. Isso. É isso aí, meus amores. Mais uma vez, muito obrigada por nos assistir. E nos acompanhe lá também. Deu certo, seu Lírio? Maravilhoso! Muito bom!